Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, joia da base, indo para o Benfica, Fla United e Andras, acordo selado, números da venda do Gabigol para a Premier League e JJ quer Arão, reviravolta, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Pessoal, falta muito pouquinho para chegarmos a 100 mil inscritos. Chegando a 100 mil inscritos, sorteio de uma camisa oficial. Estou procurando a camisa aqui. Ah, está lá do outro lado. Mas sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Uma não, duas camisas, sabe, chegou aqui, ó, 2 camisas oficiais do Mengão. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que você passa a concorrer a essa camisa. Acione o sininho também, para você receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meus amigos, muita coisa para a gente falar nesse vídeo hoje de manhã. Mercado da bola em chamas, muita coisa sendo definida aí no mercado da bola, e Flamengo joga no sábado contra o América Mineiro. Infelizmente, a gente tem que falar que é um confronto direto ainda, porque os dois estão na rabeira da tabela, os dois com 15 pontos. O Flamengo tem um saldo de gols melhor que o América, e a nossa recuperação tem que começar a partir desse jogo no próximo sábado. Já estão a falar aí que talvez Pedro seja titular, talvez o goleiro Santos seja titular. Está na hora realmente do Santos entrar. Mas, de novo, eu reforço aqui que o X9 está com a língua solta totalmente, né? O X9, então o técnico do América já vai saber previamente que talvez tenha Gabigol e Pedro como titulares no ataque do Flamengo. Já sabe que o goleiro é Santos, né? E é engraçado que nunca, em nenhum momento, o X9 trouxe aí as coisas para os repórteres com muita antecedência. Quero deixar claro, né? Não estou falando de absolutamente nenhum profissional de imprensa. O profissional de imprensa recebe a informação e a função dele é publicar, né? Ele é pago ali pelos órgãos de imprensa. Mas, assim, eu quero dizer o seguinte, me estranha muito. Na era Paulo Souza acabou X9, né? Na era Paulo Souza não teve X9. E agora, na era Dorival Júnior, né, é impressionante aí como esse X9 manda todo tipo de informação com antecedência. É impressionante. Logo hoje, né, ainda faltam mais de 24 horas para o jogo, com certeza o time titular vai estar todo descrito depois do treino. É impressionante, pessoal, né? Como o Flamengo não se posiciona e como não pegam esse X9. Né? Ah, mas que besteira, deu a escalação. Meus amigos, hoje faz toda a diferença você saber a escalação com antecedência. O engraçado é que com o Paulo Souza isso não acontecia mais. O engraçado também, e eu venho cobrando aqui nos vídeos, aquela matéria no GE falando mal do treinador e falando dos conflitos dos jogadores com o treinador, da comissão técnica. Agora, nesse momento, né, como saiu logo depois da saída do Domi, saiu logo depois do Rogério Ceni, saiu logo depois do Renato Gaúcho, né? Do Paulo Souza não saiu absolutamente nada. Ou seja, eu acho que o X9 gostava muito, né? Me faz parecer que o X9 gostava muito aí do Paulo Souza. Do Paulo Souza nada, o Dorival, impressionante. Tudo que o Dorival fala, tudo que o Dorival pensa em escalação sai na imprensa. Isso é muito prejudicial e, de novo, eu quero reforçar mais uma vez, não é culpa dos companheiros de imprensa, é culpa da diretoria do Flamengo, que não detecta o problema e não corta o mal pela raiz, né? Mas, enfim, estou muito confiante para a vitória. O Flamengo vem subindo, apesar dos resultados ruins. A gente já vê o Flamengo voltando às suas origens, tendo mais posse de bola, tendo mais chances de gol, mesmo nas derrotas, né? E acho que o Dorival
com 3 treinos, já apresentou um Flamengo muito melhor do que o Paulo Souza apresentou em 5 meses. Então, tenho certeza absoluta que a gente vai evoluir e vai continuar brigando aí pelas possibilidades que a gente tem esse ano. O Brasileirão ficou muito difícil, mas tem as Copas aí, tem a Taça Libertadores, que é difícil, e tem a Copa do Brasil, que a gente tem que fazer uma grande virada aí contra o Galo Mineiro, né? Mas, enfim, meio do ano, abertura de temporada europeia, meus amigos, é o momento aí de se montar as equipes. Equipes novas serão montadas a partir dessa janela. E aí nomes vêm, nomes vão, né? Existem aí muitas possibilidades de negociação, né? E aqui na Europa, meus amigos, aqui na Europa, o Benfica faz as suas movimentações também. Já vendeu Cebolinha para o Flamengo. Cebolinha parece que a partir da semana que vem já treina com o grupo no Rio de Janeiro. Contratou o David Neres, ex-craque do São Paulo, ex-craque do Ajax, estava no Shakhtar Donetsk, foi para o Benfica, e o Benfica contrata um jogador com muita ligação com o Flamengo. Aqui, jornais portugueses, pai de Renier Jesus confirma interesse do Benfica no jovem brasileiro. Médio estreou no Flamengo pela mão de Jorge Jesus. O Benfica está interessado em garantir a contratação de Renier, futebolista que representou o Borussia Dortmund na última temporada por empréstimo no Real Madrid. Vale a pena lembrar, pessoal, o Jorge Jesus, quando estava no Benfica, ele chegou a conversar com o Renier. Ele dava esporros múltiplos no Renier quando ele estava no Flamengo dentro de campo. E Jorge Jesus chegou a chamar o Renier, né, perguntando o que queria fazer no ano no Real Madrid, já que o Real Madrid não estava o aproveitando. E aí o Renier já tinha fechado com o Borussia quando o Jorge Jesus conversou com o Renier. Então, este namoro Benfica e Renier, né, dos jogadores mais proeminentes aí da base rubro-negra, multicampeão, assim como Vinícius Júnior, já é um interesse antigo. Essas declarações prestadas ao jornal Record, Mauro Brasília, pai do jovem brasileiro, admitiu o interesse dos encarnados na contratação do jogador, com vista a um empréstimo com opção de compra. Ele está muito motivado, esperançoso e entusiasmado. Como é que um miúdo de 20 anos, em buscar realizar os seus sonhos, fica perante uma sondagem de um clube da dimensão do Benfica? Impossível não ficar contente, é um orgulho. Caso se concretize, vai ser um sucesso e o meu filho vai dar a resposta que o clube precisa, garantiu. Recorde-se que na última temporada o médio de 20 anos realizou 20 partidas pelo emblema alemão, mais uma do que os 19 duelos disputados na época passada, uma vez que esteve cedido por 2 épocas pelos merengues. Além disso, Renier passou pelo Flamengo, onde se destacou antes de se transferir para o continente europeu, com a curiosidade de ter sido lançado por Jorge Jesus na sua passada ao Brasil. O emblema da Luz se encontra em conversações com o Real Madrid e assim como com Giovanni Bertolucci. Olha o Bertolucci em todas aí, representante de Renier. Meus amigos, eu vou dizer, eu ficarei muito feliz de ver o Renier jogando com a camisa do Benfica. Tenho certeza absoluta que ele vai fazer sucesso na Luz e depois, se o Benfica quiser comprá-lo ao Real, é mais dinheirinho caindo na conta do Mengão. Eu queria saber de você, meu amigo, né? Você gostaria de ver a nossa joia da base vestindo a camisa encarnada, fazendo sucesso aqui em Portugal? Escreva aqui nos comentários, a sua participação nos nossos vídeos é muito importante. Falando em grana, galera, né? Uma notícia que eu venho trazendo sempre é os tabloides ingleses, né? Os tabloides pelo mundo falando em Gabriel Barbosa. E parece, né? Já venho falando aqui, Aston Villa, West Ham, Wolverhampton e Newcastle são os times que têm aí interesses mais explícitos pelo Gabigol. E aí eu queria saber de você o seguinte, já se fala em valores de investimentos pelo Gabigol.
O Newcastle United já vem aqui falando em grana. Newcastle receberá a máquina de gol por 17 milhões de pounds, ou seja, 17 milhões de libras esterlinas, algo em torno de 22 milhões de euros. A busca por poder de fogo continua no Newcastle, agora pronto para ter a chance de contratar Gabriel Barbosa do Flamengo. Como relatado por Dean Jones, de Give Me Sport, Newcastle é um dos vários clubes que provavelmente serão oferecidos ao brasileiro apelidado de Gabigol. West Ham, Wolverhampton também estão no quadro para capturar o atacante brasileiro que marcou 101 gols em 156 jogos pelo Flamengo. Esta não é a primeira vez que o Newcastle é ligado a Barbosa, com o The Chronics publicando uma história em janeiro que afirmava que Barbosa estaria aberto a uma mudança para Tyneside e gostou da ideia de se unir a Joelinton. Por essa razão ou outra, uma mudança não se concretizou e Home acabou contratando Chris Wood, do Burnley. Barbosa adoraria outra chance no futebol europeu, depois de lutar para se equilibrar durante a passagem pela Inter de Milão. Ele foi emprestado ao Flamengo, onde os gols começaram a fluir, tornando a transferência permanente. Agora parece que Barbosa sente que é a hora certa de provar a si mesmo novamente. Aos 25 anos, Barbosa está no auge da sua carreira e agora seria o momento perfeito para trazê-lo para o Newcastle. Seu histórico de gols fala por si mesmo. Com apenas 17 milhões de pounds, é quase um risco, especialmente agora que essa conexão brasileira com Bruno e Joelinton tende a se fortalecer. Ou seja, meus amigos, está aí, né? 17 milhões de pounds, ou seja, algo em torno de 22 milhões de euros, seria a oferta do Newcastle United, né, o novo gigante, o novo milionário europeu, para Gabigol. Eu queria saber de você, amigo, você que está aqui no chat, você gostaria de ver Gabigol vestindo as cores preta e branca do Newcastle, do time do Noroeste da Inglaterra? Escreva aqui nos comentários, né? 22 milhões. Não é só o que os jornais dizem, não é só o Newcastle e a Premier League. Outro nome é falado também. Aonde? Na Turquia, óbvio. Golpe final por Gabriel Barbosa. Continua a busca por um atacante. O Fenerbahçe fará mais uma tentativa pelo craque brasileiro Gabriel Barbosa, ex-jogador de Jorge Jesus. O Fenerbahçe que acrescentou Lincoln Henrique e Bruma ao seu quadro de funcionários ao fazer a rápida introdução à transferência, agora arregaçou as mangas para detonar uma verdadeira bomba. Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. Jorge Jesus adoraria ser o ex-jogador no elenco. O craque brasileiro também deseja voltar ao futebol europeu. Os dois se conhecem e se reuniram durante as férias do experiente técnico no Brasil no mês passado. Depois que Gabigol deu sinal verde, a gerência sentou-se à mesa com seu empresário em Londres. Não há nenhum problema com o jogador. No entanto, não é fácil convencer o Flamengo a dar ao craque mais importante do time no início da temporada limite da transferência. Os azuis e amarelos se preparam a desembarcar no Brasil para cumprir a difícil tarefa. É provável que o presidente Ali Koch negocie pessoalmente a transferência de Gabigol, assim como fez no processo de Jorge Jesus. O plano do Fenerbahçe é usar todo o dinheiro da venda de Kim Al-Salai para o atacante brasileiro e terminar o trabalho. O fato de limite de gastos anunciado pela TFF para o povo azul marinho serve de 1 bilhão e 138 milhões de TL, a moeda deles lá. Com um desvio de 40%, deu ao governo um pouco mais de espaço nas transferências. Pode superar 15 milhões de euros. Alegou-se que a oferta do Fenerbahçe ao Flamengo pode ultrapassar 15 milhões de euros. O pacote de ofertas deverá incluir itens como bônus a serem pagos em caso da permanência em grupos na Liga dos Campeões e uma parcela da próxima venda. Se esta última tentativa não tiver resultado, o Fenerbahçe girará as demais candidatos da lista. O novo avançado que está em campo durante
o Dinamo de Kiev, o jogo contra o Dinamo de Kiev, dia 20. Ou seja, meus amigos, nome do Gabigol abriu a janela aqui na Europa, é falado. Fenerbahçe, zero chance. De 15 milhões de euros, meus amigos, não escova nem o dente do Gabigol. Agora, a Premier League, sim, né, 22 milhões de euros, é para se pensar. Eu vou dar minha opinião aqui. Sei que a galera está meio chateada com o Gabigol, com o Lili Gabi, né, que é o novo cantor. Eu acho que um jogador como o Gabigol não se acha o tempo todo. Então, eu não venderia de jeito nenhum por esse valor, né? Eu acho que não é um jogador que se desfaça. Ah, não, mas ele não quer saber do futebol. Se tiver pessoas dirigindo o Flamengo que saibam colocar os pingos nos is, ele volta a jogar. Na verdade, eu confio muito no Gabigol. O Gabigol já é um ídolo eterno do Flamengo e acho que ele tem que ficar, né? E aí, pessoal, não é só Gabigol, de novo os jornais turcos, né? E aí tem uma situação nova, né? O repórter Vene Casagrande falou com Jorge Jesus afirmou a ele que não gostaria de contratar nenhum jogador do Flamengo, por respeito ao Flamengo, por respeito à nação rubro-negra, a não ser que o Flamengo quisesse ceder um jogador. Isso foi há alguns dias atrás. Porém, o seguinte, né? Arão volta a ser falado na Turquia, mesmo depois dessa declaração. Nome de estrela irritou Jorge Jesus. Afirmou-se que a estrela brasileira do Fenerbahçe, Luiz Gustavo. Vocês lembram do Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, volante, que jogou a Copa de 2014 com a camisa do Brasil e estava no futebol alemão. E irritou o técnico Jorge Jesus com seus erros de passe no amistoso disputado. O técnico do Fenerbahçe, Jorge Jesus, quer montar uma equipe ambiciosa para a próxima temporada. Quer uma transferência para o líbero da frente, ou seja, para o primeiro volante. O técnico português acha que Luiz Gustavo é inadequado para montar o jogo e atacar o time. E afirmou que quer um dos seus ex-jogadores, William Carvalho do Betis ou William Arão do Flamengo, no seu time. O frequente turnover de Gustavo irritaram Jorge Jesus, que começou o jogo contra o Skup, time da Macedônia do Norte, que ficou em campo por 60 minutos. Desacelerando a equipe, o treinador português aos dirigentes do jogador brasileiro. As preferências de passe são difíceis, a velocidade de parte é lenta, o tempo do jogo é alto. Isso faz com que o adversário se acomode ou feche o campo mais rápido. Preciso de um nome que possa jogar com um time rápido. Os azuis e amarelos farão uma oferta de 5 milhões de euros ao Real Betis por Carvalho, que disputou 49 jogos na temporada passada, 4 gols e 5 assistências. Se houver uma resposta positiva de Carvalho, desta vez vão pressionar por William Arão. Ou seja, o Luiz Gustavo, pessoal, fez, para quem não está sabendo, né, primeiro jogo amistoso, aqueles jogos que acontecem, igual que aconteceu do Flamengo, colaria que o Jorge Jesus gritava: tá mal, Arão. Teve esse jogo lá no Fenerbahçe e ele gritou: tá mal, Luiz Gustavo. Ou seja, ele não pensa muito em contar com o Luiz Gustavo, o atual titular da equipe. E aí, meus caros, volta aí em voga o nome de William Arão, né? Vamos ver se o Fenerbahçe vai ter bala para contratar o William Arão. Vou fazer uma pergunta aqui, essa eu já sei mais ou menos a resposta. Vocês acham que o Arão deveria voltar a trabalhar com o Jorge Jesus lá no Fenerbahçe? Coloque aqui nos comentários, a participação de vocês é sempre muito importante. Jornais ingleses cada vez mais ansiosos para saber a situação de Andrés Pereira. O Flamengo busca soluções para manter Andrés Pereira. Não pagará a cláusula de 8,5 milhões de pounds, ou seja, 10 milhões de euros. O contrato de empréstimo de Andrés Pereira com o Flamengo termina dia 30 de junho e ainda há incerteza sobre o futuro que reserva para o meio-campista. Pereira ainda é parte ativa do elenco do Flamengo, com a temporada em andamento, e deve jogar mais 2 partidas até o final do mês. Jornalistas brasileiros relatam que o Flamengo tem interesse em manter Pereira e as conversas estão em andamento sobre o futuro. O clube brasileiro está procurando soluções, mas está convencido de que não pagará a cláusula de 8,5 milhões de pounds
negociada com o United como opção de compra no início de um acordo do empréstimo de Pereira. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, explicou: há 3 meses foi amplamente divulgado que o Flamengo havia assinado com o Andrés. Um mês depois, disseram que o Flamengo havia dispensado o Andrés. E não é isso. O Flamengo ainda busca uma alternativa para o jogador ficar aqui. É muito difícil, uma situação muito complexa. E ele acrescentou: Pereira tem muito mercado em um clube e de um clube financeiramente poderoso. Então, quando você vai discutir alguns termos, você tem limites para avançar nesse tema, mas o Flamengo ainda trabalha pela manutenção do jogador. O tempo não está do lado do Flamengo. Eles tiveram todo o ano de 2022 para chegar a um acordo. A ESPN informa que o clube Besiktas está interessado em uma mudança. O período de empréstimo de Pereira foi misto, com um momento incrivelmente baixo que ele deu na final da Copa. Aí eles estão contando mais histórias que vocês já sabem. Qual é a situação hoje, pessoal? Vamos lá para a gente deixar as coisas mais claras para vocês. Né? Flamengo foi lá, a multa era de 20 milhões, o Flamengo foi lá em janeiro, baixou para 10 milhões e meio. Aconteceu tudo que vocês sabem, né? Uma rejeição grande por parte da torcida, e aí o Flamengo não exerceu o poder de compra que ele tinha em janeiro, alegando problemas com o Banco Central, e agora eles tentam renegociar a questão do Andrés. Eu venho trazendo aqui que lá em Old Trafford ninguém quer o Andrés. Né? Não há... O técnico Eric Van Tag já disse que não vai contar com o Andrés, tinha-se essa esperança por eles terem trabalhado juntos na base do PSV. Né? Não vai acontecer isso. Então, o Andrés passa a ser um grande problema para o United também. O que acontece? O Flamengo tentou, a primeira proposta do Flamengo era de 5 milhões de euros por 50% do passe do Andrés Pereira. Né? Os ingleses não estão muito felizes com o Flamengo, porém, veio atrapalhar o Besiktas, como informado aqui, o Besiktas ofereceu 7 milhões e meio, o Besiktas da Turquia ofereceu 7 milhões e meio de euros para contratar Andrés Pereira. O que deve acontecer? O Flamengo deve cobrir a oferta e oferecer os mesmos 7 milhões e meio para ficar com o Andrés Pereira. Ou seja, né, Andrés Pereira, eu acho que vai sim vestir a camisa rubro-negra. O Besiktas tem essa proposta de 7 milhões e meio. Talvez, se não houvesse essa proposta, talvez o United, muito a contragosto, aceitaria os 5 milhões de euros. Como aumentou, como tem o Besiktas na parada também, eles resolveram. E aí, entre escolher um ou outro, a voz do jogador tem peso também. Né? Então, é possível aí que o Flamengo realmente concretize a compra do Andrés Pereira por 7 milhões e meio de euros, pessoal. Vamos ver aí as cenas do próximo capítulo. Tá? E não é só o Andrés que pode reforçar o Flamengo. Né? Flamengo planeja investir 45 milhões de reais por Ferreirinha. O Flamengo está em busca de reforços para a janela de transferência internacional, que abre em 18 de junho. Ferreirinha do Grêmio voltou a ser especulado em rubro-negro devido à lesão de Bruno Henrique. Os dirigentes cariocas já têm o teto máximo para oferecer ao tricolor gaúcho. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, principal entusiasta da contratação do atleta. Por isso, o Flamengo sonda a situação do atacante e sinaliza a possibilidade de oferecer 8 milhões de euros para comprá-lo. A situação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. Após a renovação de contrato com o Grêmio, a multa rescisória foi para 13 milhões de euros. O clube gaúcho, por outro lado, não descarta aceitar a quantia de 8 milhões de euros por conta do interesse do próprio atleta em respirar novos ares. Ferreirinha, inclusive, esteve muito perto de fechar com o Flamengo em janeiro. Na época, todas as partes estavam acertadas e o rubro-negro iria pagar a multa rescisória do atleta naquela ocasião, justamente de 8 milhões de euros. Entretanto, Paulo Souza sinalizou negativamente e vetou a compra do jogador. Com a lesão de Bruno Henrique, que deve tirá-lo dos gramados de 10 a 12 meses, o Flamengo vê a necessidade de ir ao mercado e buscar outro atacante. Mesmo já tendo contratado o Everton Cebolinha, Ferreirinha, como dito, é o nome que agrada internamente, sobretudo,
por conta desse interesse de Marcos Braz pelo jovem atleta de 24 anos. Muita gente diz que o Rodinei, né, o presidente do Grêmio já disse que gostaria de contar com o Rodinei, mas que é muito caro. Quem sabe aí não rola uma composição e Ferreirinha, né, vem ingressar aí. Poderia tentar um empréstimo do Ferreirinha também, enquanto o Bruno Henrique estivesse fora, hein? Poderia ser uma outra alternativa. Mas eu queria saber de você. Você gostaria de Ferreirinha com a camisa do Mengão? Escreva aqui nos comentários. Eu sempre digo, a participação de vocês é sempre muito importante aqui. Peraí. Parece, não sei a fonte, acaba de chegar a notícia aqui, a produção me interrompeu aqui nesse vídeo para dizer, parece que United e Flamengo chegaram a um acordo. Por 70% do passe, o Flamengo paga 7 milhões de euros. Ou seja, acaba derrubando a proposta do Besiktas, acaba podendo concluir a negociação e parece que, através dessa nova proposta, né, não eram os 10 que o United queria, nem os 5 que o Flamengo queria, né, derruba a proposta do Besiktas e Flamengo acaba saindo na frente. 7 milhões de euros é o valor que, teoricamente, o Flamengo pagará pelo Andreas Pereira ao United. E você, gostou da notícia? Escreva aqui nos comentários, é muito importante a sua inscrição. Vamos lá, galera! Né? Camisa do Flamengo, camisa linda, branca da temporada passada, da temporada retrasada. Você gosta das camisas brancas do Flamengo? Vou dar uma dica especial para você comprar com enorme desconto, né? A camisa atual, a camisa branca atual do Flamengo. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se inscreva no canal, rumo a 100 mil inscritos. Quando chegarmos a 100 mil inscritos, sorteio de 2 camisolas ou 2 camisas do Flamengo. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.